Olá pessoal, eu sou o Dr. Helder Fer e esse é o primeiro vídeo da série Yalo Aulas. A série Yalo Aulas é promovida pela empresa Yalo Consultoria, que é hoje a melhor do Brasil em análise estatística de dados para pesquisadores e visa trazer até vocês videoaulas didáticas em língua portuguesa de temas científicos atuais e relevantes ligados a diversas áreas do conhecimento, além de videoaulas sobre estatística e bioestatística básica e avançada, contemplando assim conteúdos que não podem ser tratados por professores nas grades tradicionais de graduação e pós-graduação. Então assinem o canal e não percam os próximos vídeos postados, vale muito a pena. Iniciando a nossa série Yalo Aulas, nós abordaremos hoje, de maneira introdutória, o tema Teoria do Caos aplicada às ciências biológicas. Faremos uma introdução ao conceito científico de caos, apresentaremos a métrica usada para quantificar caos, chamada expoente de Lyapunov, falaremos da equação logística, um modelo populacional de importância em ecologia de populações, e em seguida apresentaremos o primeiro experimento de laboratório que demonstra a ocorrência de caos em comunidades planctônicas. Para iniciar nossa aula, vamos iniciar com uma pequena história. Na década de 1960, alguns grandes centros científicos do mundo utilizavam computadores como ferramentas auxiliares para pesquisas numéricas. No MIT, havia um matemático aplicado chamado Edward Lorenz, que trabalhava com equações diferenciais para a previsão do tempo. As equações de Lorenz eram uma representação do que nós denominamos de modelo determinístico. Um modelo determinístico é aquele em que o acaso não existe nas equações. Logo, entradas de dados idênticas sempre implicarão em saídas de dados idênticas. O computador que o Lorenz utilizava como seu parceiro para a realização dos enormes cálculos braçais era esse aí, um Royal McBee, um computador da IBM, na época bastante avançado enquanto ferramenta científica. O Lorenz utilizava cerca de 5, 6, 7 casas decimais de precisão para seus cálculos. Só que isso tomava muito tempo de computação. Um dia no inverno de 1961, o Lorenz precisou refazer alguns cálculos e, com o intuito de economizar um pouco de tempo em sua pesquisa, ele resolveu trabalhar com 3 casas decimais de precisão ao invés de 6 casas decimais de precisão. Então, ele deu para o computador Royal McBee as condições iniciais do sistema e, ao invés de escrever muitas casas decimais, como no exemplo acima, o Lorenz escreveu apenas o número 0.506 como uma abreviação de um número um pouco mais complicado, com 5, 6 ou às vezes até 7 casas decimais. Então ele saiu para tomar um café e, ao voltar, percebeu que o resultado era uma previsão do tempo completamente diferente da feita anteriormente. O Lorenz sorriu um pouco e tirou uma conclusão óbvia. O computador não sabe fazer contas e deve estar quebrado. Então os técnicos da IBM foram chamados repetidas vezes para consertar a máquina, que jamais conseguia repetir os mesmos resultados com apenas 3 casas decimais. Foi quando então o Lorenz pensou que ele podia estar diante de um fenômeno distinto da natureza. De fato, o Lorenz havia descoberto o caos. Repetindo seu experimento computacional, o Lorenz percebeu que, mesmo que a diferença fosse numa casa decimal longínqua, ainda assim, exponencialmente, à medida que o tempo passava, o sistema adquiriu uma configuração de resultados que era completamente distinta. Inicialmente, 2 séries com condições próximas iniciavam tendo uma trajetória de evolução semelhante. Depois de um certo tempo, começavam a haver divergências nessa trajetória e as duas seguiam caminhos completamente distintos. Esse aqui é o gráfico que descrevia o sistema de Lorenz. Essa representação
é comum no estudo de sistemas dinâmicos e é chamado de espaço de fases. Repare que o sistema não repete a si mesmo de uma forma periódica regular. Aqui temos uma versão mais moderna, mais colorida, do mesmo gráfico. Repare que o formato da trajetória do sistema se assemelha às asas de uma borboleta. E essa alteração ínfima em uma quinta, sexta, sétima casa decimal de um parâmetro atmosférico equivaleria, na verdade, na prática, ao bater de asas de uma borboleta. Essa pequena alteração se propaga então de forma exponencial e o resultado final do sistema é completamente distinto do que seria sem o bater de asas da borboleta. Lorentz batizou então essa característica dos sistemas caóticos de efeito borboleta. Tecnicamente, o efeito borboleta se chama sensibilidade às condições iniciais, e é isso que caracteriza um sistema como caótico. Sensibilidade às condições iniciais significa que duas condições iniciais arbitrariamente próximas divergirão exponencialmente com o passar do tempo, implicando em estados finais completamente distintos do sistema em estudo. Isso difere consideravelmente do conceito popular de caos, que está associado a bagunça, desordem ou confusão. Uma particularidade dos sistemas caóticos é que, apesar de determinísticos, eles são imprevisíveis a longo prazo. Isso se dá não por conta do acaso, mas é isto sim inerente ao próprio sistema. Em função do efeito borboleta, o sistema produz informação exponencialmente à medida que o tempo passa. Então, um erro de mensuração na quinta casa decimal de uma variável implica num erro de previsão grotesco a médio e longo prazo. Como nossos instrumentos de medida não possuem precisão absoluta, sempre há um erro de mensuração envolvido, logo sempre haverá imprevisibilidade para sistemas caóticos. É frequente nós buscarmos explicações para as flutuações ou variações que um sistema sofre nas variáveis externas que influem sobre o sistema. No caso de sistemas biológicos, a gente fala das variáveis abióticas, ou do ambiente, entre aspas. Em estudos de limnologia, por exemplo, busca-se sempre explanar a variação de comunidades em função de variáveis abióticas, como temperatura, transparência, pH, condutividade. No entanto, quando se fala de um sistema caótico, a variação das populações, das comunidades ou do sistema em estudo não é explicada por nenhuma variável externa, tá? E sim é devida às não linearidades inerentes ao próprio sistema. Enquanto conceito científico, caos não só possui uma definição rigorosa, como também é mensurável. A métrica mais comumente utilizada denomina-se expoente de Lyapunov, que foi um grande matemático russo que nasceu na segunda metade do século XIX. Essa aqui é a fórmula matemática do expoente de Lyapunov. Nessa fórmula, ΔX0 é a distância entre duas condições iniciais do sistema. E o ΔX é a distância entre essas duas condições num tempo t bem distante, tendendo na verdade ao infinito. Então, formalmente falando, o expoente de Lyapunov é o limite do logaritmo natural da razão entre o estado inicial e o estado do sistema num tempo t. Tudo isso dividido por t, quando a condição inicial é arbitrariamente próxima, ou seja, tendendo a zero, e o tempo tendendo ao infinito. Parece uma fórmula complicada, mas tem uma interpretação bem simples. Sempre que o expoente de Lyapunov é maior que zero, tem-se caos no sistema. Sempre que ele é igual ou menor a zero, não se tem caos, mas sim uma condição de estabilidade no sistema. Este é um gráfico típico do expoente de Lyapunov. Tem-se aqui no eixo x um parâmetro controle do sistema, ou seja, o parâmetro que determina a dinâmica do sistema, e veja que o expoente de Lyapunov é menor que zero
para uma faixa de valores, mas que a partir de certo valor ele se torna positivo. Essa é a faixa na qual o caos surge no sistema. Outro ponto importante a ser notado nos sistemas caóticos, além da imprevisibilidade inerente, é que a teoria do caos nos mostrou que equações de forma simples podem apresentar comportamento dinâmico complexo. Uma dessas equações é a equação logística discreta, que veremos agora. Ela deriva, na verdade, de uma equação mais simples, que é a equação de crescimento exponencial das populações. A equação de crescimento exponencial simplesmente nos diz que o tamanho de uma população num tempo t mais 1 é igual a uma taxa de crescimento r multiplicado pelo tamanho da população em um tempo t. Essa equação tem só um problema. A população cresce até o infinito. Então, buscando um pouco mais de realismo, nós temos a equação logística discreta, que adiciona o termo 1 menos nt, que é uma espécie de freio para esse crescimento através do mecanismo de competição intraespecífica, que é a competição entre indivíduos da mesma espécie. Essa equação aparentemente simples tem uma gama muito diversa de comportamentos em graus crescentes de complexidade à medida que variamos a taxa de crescimento R. Aqui eu mostro para vocês alguns gráficos que demonstram um pouco dessa gama diversa de comportamento. No primeiro caso, temos uma taxa de crescimento insuficiente para manter a população de modo que ela se extingue. No segundo gráfico, temos a população crescendo e se estabilizando em um ponto fixo. O terceiro gráfico implica em oscilação cíclica. O mesmo com o quarto gráfico, só que o período é um pouco mais amplo. E os dois últimos gráficos implicam caos. Uma outra curiosidade sobre sistemas caóticos é que os gráficos que representam sua dinâmica são objetos fractais. Um objeto fractal é uma figura com dimensão não inteira. Por exemplo, uma linha reta tem dimensão 1, é unidimensional. Um quadrado num plano é um objeto de dimensão 2, bidimensional. Nós vivemos num espaço tridimensional, mas um fractal é um objeto de dimensão 2.4, 3.2, 1.5. Uma propriedade interessante dos fractais é a autossimilaridade. Se você ampliar um objeto fractal em zoom crescente, você tem a mesma imagem sempre. Essa aqui é uma árvore fractal. O interessante é que quando representamos a dinâmica de um sistema caótico em função do seu parâmetro controle, esse gráfico, que não teria nenhum intuito de ser interessante ou artístico, é na verdade um objeto fractal. Esse aqui é o gráfico que representa a dinâmica da equação logística demonstrada anteriormente. Esse é um objeto fractal. A leitura desse gráfico, apesar dele ter um formato um pouco exótico, é bem simples. No eixo X, nós temos o parâmetro controle do sistema, no caso R, a taxa de crescimento da população. E o eixo Y representa os pontos para os quais o sistema converge. Veja que para valores de R pequeno, o sistema converge sempre para um mesmo ponto. Este é o caso em que a população cresce e se estabiliza. Depois nós temos a população oscilando entre dois pontos, um ciclo de período 2. Depois um ciclo de período 4, 8, 16, 32, até surgir o caos no sistema. Essa rota para o caos é chamada de cascata de duplicação de período, justamente porque os ciclos vão sendo duplicados até chegar-se na condição de caos. Então, nessa região preta mais densa, tem-se caos no sistema, mas as faixas brancas no meio dessa região são regiões de estabilidade. E se você ampliar essa região, você vai ter um panorama muito similar ao visto nessa escala presente, justamente pelo aspecto de autossimilaridade dos objetos fractais. Bom, mas será que isso tudo não é muito teórico e apenas ligado a abstrações matemáticas com os modelos em ecologia e evolução? Ainda que fossem só abstrações, já seria por si só algo bastante interessante, pois sempre que os modelos matemáticos que representam um fenômeno
demonstram comportamentos exóticos, isso sugere fortemente a possibilidade daqueles comportamentos ou comportamentos similares serem verificados experimentalmente sob certas condições, desde que os parâmetros bióticos estejam ali dentro de uma faixa de plausibilidade. Então, um experimento que pudesse evidenciar caos em populações ou comunidades biológicas necessitaria ser realizado com organismos com curto ciclo de vida, gerações curtas, taxa de reprodução elevada, que permitisse a manutenção das condições abióticas constantes, pois uma variação devido ao ambiente não caracterizaria caos, então o ambiente teria que ser controlado e mantido constante. Além disso tudo, deveria ser um grupo de organismos, entre aspas, fáceis de serem manuseados experimentalmente, e de preferência algum que tivesse interesse social, para a saúde ou econômico. Comunidades planctônicas se encaixam nesse perfil, e a boa notícia é, em 2008, foi performado o primeiro experimento que possibilitou detectar causa em comunidades biológicas planctônicas. Este artigo foi publicado na Nature, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo, e constitui do trabalho conjunto de 8 pesquisadores. Beninca é a primeira autora, e o Martin Schiffer, aqui o penúltimo autor, já tinha vários trabalhos anteriores com modelos matemáticos planctônicos que apontavam a possibilidade de caos, mas até então nada havia sido demonstrado experimentalmente. O experimento deles constituiu na montagem de um microcosmos com diversos grupos planctônicos, e isso foi monitorado durante 2.300 dias, pouco mais de 6 anos. Essas aqui são as séries temporais dos grupos estudados. Vejam uma considerável flutuação aparentemente errática acontecendo aí, mesmo com as variáveis externas todas mantidas rigorosamente constantes. Ou seja, temos aqui variação devida a não linearidades internas inerentes ao próprio sistema. Essas já são séries temporais caóticas. E aqui nós temos o expoente de Lyapunov calculado para as várias séries dos vários grupos estudados. Relembrando que o expoente de Lyapunov maior que zero implica em caos no sistema. Nós temos aqui então para picoplâncton, nanoplâncton, nutrientes como fósforo, nitrogênio, rotíferos e diversos outros grupos, expoente de Lyapunov maior que zero, indicando assim caos no sistema. Logo, pessoal, esses estudos planctônicos em que as variáveis abióticas explicarem pouco sobre o sistema estudado pode ser uma indicação de caos no sistema. Tá? Veja um artigo que anexei abaixo na descrição desse vídeo intitulado "O que dinâmica não linear pode nos ensinar sobre comunidades planctônicas?". Nesse artigo eu discuto este aspecto. Então, se você estuda limnologia e encontrou grande variação na comunidade não explanada pelas variáveis abióticas do sistema, seja por uma regressão tradicional ou por uma análise de partição de variância mais elaborada, não se preocupe. Isso pode ser um indicativo de não linearidade inerente e caos no sistema que está sendo estudado. O entendimento desses sistemas, além de levantar questões teóricas muito interessantes, aponta também para implicações práticas, tá, no entendimento de fenômenos de florações algais, blooms algais, que nada mais são do que explosões populacionais de populações de microalgas. Se essas estão imersas em sistemas caóticos, tem-se então a não linearidade como aspecto fundamental no entendimento e até na busca de previsão para esses sistemas. Um dos pontos importantes que a gente precisa frisar para que haja avanço nestes campos, tanto de maneira prática quanto de maneira experimental, tá, é que haja maior cooperação entre os teóricos, que trabalham com modelos matemáticos e simulações, e os pesquisadores experimentais, que dominam o manejo de laboratório e conhecem bem os aspectos de biologia básica dos grupos de organismos. Essa área de dinâmica de modelos matemáticos, e em específico dinâmica caótica,
é uma área em que há pouquíssimos biólogos no mundo engajados na produção de conhecimento, e quem tiver mais interesse de conhecer ou de trabalhar com isso, ou ter uma orientação ou coorientação nessa direção, podem me procurar, que será um prazer poder auxiliá-los. Abaixo na descrição do vídeo deixo o meu e-mail para qualquer contato e tentarei responder suas dúvidas o mais rápido que puder. Então, aqui a gente finaliza a nossa pequena aulinha introdutória sobre caos em sistemas biológicos. Há muito ainda que ser falado, a gente deu apenas uma leve pincelada geral nos temas. Em aulas posteriores a gente pode aprofundar muito mais. Há ramificações disso não só para o estudo de biologia de comunidades, mas para o estudo de câncer, para o estudo de dinâmica evolutiva. Há interesses muito práticos para controle de pragas de agricultura, tá? Tudo isso são temas que circulam em torno dessa ideia de utilizar a teoria do caos para buscar entender processos em sistemas biológicos. Mais uma vez agradecendo o apoio da IALO Consultoria, a melhor do Brasil em análise de estatísticas para pesquisadores, www.ialoconsultoria.com, e encerramos então aqui o primeiro vídeo da série IALO Aulas. Muitos outros virão, vocês podem entrar em contato com o pessoal da IALO solicitando temas e aulas específicas, e a ideia é termos aqui um espaço para apresentar e fazê-los refletir sobre questões científicas importantes, nem sempre contempladas pelas grades curriculares tradicionais, a nível de graduação e pós-graduação, mas de elevada importância para a formação de vocês. Eu sou o Dr. Helry Fer e foi um prazer falar a vocês um pouquinho sobre teoria do caos em ciências biológicas. Confiram abaixo na descrição do vídeo os links para artigos e leituras complementares e até a próxima aula.